O desalinhamento interior, que reflete no exterior. Divaldo Franco. Ninguém sofre um problema que não tenha raízes profundas na alma. Essas palavras de Divaldo Franco não são apenas uma reflexão filosófica. São um espelho que nos convida a olhar além das aparências, além das contas, além do saldo bancário. Porque a escassez que você sente no bolso, muitas vezes, nasce de uma fome muito mais silenciosa. Uma fome de sentido, de direção, de conexão consigo mesmo. A vida financeira não é uma ilha isolada na existência. Ela é reflexo, é sintoma, é consequência de um alinhamento ou de um desalinhamento que começa dentro de você. Quantas vezes você já se pegou dizendo: por que as coisas nunca fluem para mim? Porque o dinheiro escorre pelos dedos, não importa o quanto eu tente segurar. E no fundo, a resposta não está em um número, em uma fórmula mágica, em uma promessa de sucesso instantâneo. Está em um espaço muito mais íntimo. Porque o dinheiro, quando falta, não grita só por mais trabalho. Ele sussurra por mais consciência. A escassez, por mais dolorosa que seja, carrega uma mensagem. Uma mensagem que não vem para punir, mas para acordar. Vivemos em uma sociedade onde o ter se tornou uma armadura contra o medo de não ser suficiente, contra a angústia de não ser visto, de não ser reconhecido. E assim corremos. Corremos atrás de títulos, de objetos, de status. Mas esquecemos de algo essencial. A alma não se alimenta de posses. A alma tem fome de significado. A alma tem sede de autenticidade. E quando essa fome não é saciada, o vazio aparece. Aparece no cansaço, na ansiedade, nas escolhas impulsivas e, muitas vezes, na conta bancária. Divaldo diz: a alma doente busca suprir-se de coisas, quando na verdade tem fome de sentido. Essa frase não é um julgamento, é um convite. Um convite para parar e ouvir o que a vida está tentando lhe mostrar através das dificuldades financeiras. Não como um castigo, mas como um chamado. Um chamado para alinhar o ser antes de tentar conquistar o ter. Porque enquanto o interior estiver em guerra, o exterior será um campo de batalhas intermináveis. Quando o espírito se desconecta de seus valores mais profundos, a existência perde o eixo. As escolhas perdem o critério. E a abundância, que deveria ser uma consequência natural do equilíbrio, se transforma em uma busca ansiosa, quase desesperada. Mas a vida é paciente. Ela envia sinais. Sinais que, muitas vezes, se manifestam como limitações materiais. Não para humilhar, mas para ensinar. Não para punir, mas para realinhar. Há um ponto em que a luta externa precisa ceder lugar à escuta interna. É nesse ponto que o verdadeiro aprendizado começa. Quando a escassez não é mais vista como uma tragédia, mas como uma mensagem. Uma mensagem que diz: volte-se para dentro, reencontre-se, reequilibre-se. Porque quando a alma se alinha, a vida começa a fluir. Não do dia para as noites, não com promessas vazias, mas com a serenidade de quem entende que o verdadeiro tesouro não está no que se acumula, mas no que se constrói internamente. Essa é a raiz espiritual dos problemas financeiros e é também a chave para transcendê-los. A jornada não começa com planilhas, começa com consciência. Consciência do ser, do propósito, do valor que você tem, além de qualquer cifra. Porque quando você compreende isso, a vida começa a responder, não porque você está implorando por mais, mas porque você se tornou mais. E é nesse ponto que a transformação verdadeira acontece, a prova da pobreza e o resgate espiritual. Existe uma dor silenciosa que muitas almas carregam quando enfrentam dificuldades financeiras. Uma dor que não se vê nos extratos bancários, mas se sente no mais íntimo do ser. No Espiritismo, essa dor tem um significado mais profundo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que a pobreza não é apenas uma condição social, mas, muitas vezes, uma prova espiritual. Uma escolha do espírito antes de reencarnar, com o propósito de depurar-se, de aprender,
de lapidar virtudes como humildade, resiliência e compaixão. Divaldo Franco narra histórias tocantes de espíritos que optaram pela escassez material, não por um desejo de sofrimento, mas por uma profunda necessidade de crescimento moral. Eles sabiam que, na abundância, certas lições poderiam ser ignoradas. Sabiam que, na ausência de excessos, a alma seria chamada a desenvolver riquezas invisíveis, paciência, empatia, sabedoria. A pobreza, então, se apresenta como uma escola rigorosa, mas amorosa. Uma escola onde cada dificuldade é uma aula e cada renúncia é um degrau de ascensão espiritual. É comum, porém, que diante das dificuldades financeiras, a mente se encha de perguntas dolorosas. O que eu fiz para merecer isso? Por que a vida é tão injusta comigo? Mas, do ponto de vista espiritual, essa visão é limitada. Não se trata de castigo, não se trata de uma sentença cruel, trata-se de uma oportunidade. Uma oportunidade de depuração, de cura, de reconciliação com valores que o espírito, em algum momento, negligenciou. A prova da pobreza não é um rótulo de fracasso, é um processo de fortalecimento interno. Divaldo nos convida a inverter a pergunta. Ao invés de "por que isso está acontecendo comigo?", ele propõe: o que estou aprendendo com essa escassez que não seria possível aprender na abundância? Essa pergunta tem o poder de transformar a dor em consciência, de transformar a queixa em introspecção e, mais do que isso, de despertar uma visão mais ampla da própria existência. Porque a verdadeira abundância não nasce da quantidade de bens que se possui, mas da qualidade das virtudes que se cultivam. A prova da pobreza, portanto, não é uma prisão, é uma passagem que conduz pouco a pouco à verdadeira liberdade, a liberdade interior, aquela que não depende do saldo bancário, do reconhecimento externo ou de qualquer posse material. A liberdade de ser quem se é, com dignidade, com serenidade, com a certeza de que cada passo, por mais difícil que pareça, tem um sentido maior. O resgate espiritual, nesse contexto, não acontece através de milagres imediatos. Ele acontece na sutileza dos dias comuns, no esforço diário de manter a ética diante da tentação, na escolha de preservar a honestidade, mesmo quando a carência aperta, na capacidade de manter a gratidão acesa, mesmo quando as circunstâncias insistem em provocar revolta. Cada gesto, cada pensamento, cada escolha se torna parte desse resgate, um resgate que não é visível aos olhos do mundo, mas que é profundamente sentido pela alma. E assim, compreendemos que as dificuldades financeiras não são apenas um obstáculo a ser superado. São uma oportunidade de reencontro consigo mesmo, de resgate de valores esquecidos, de reconstrução de uma riqueza que o tempo não corrói e que a sociedade não pode medir. É por isso que, segundo o Espiritismo, a prova da pobreza é, na verdade, uma lição sagrada. Vícios psicológicos que geram miséria emocional e material. Há uma pobreza que não aparece nos números, mas corrói silenciosamente por dentro. É a miséria emocional que se disfarça de desejo, de pressa, de inveja. Divaldo Franco chama de autoabandono espiritual, esse vazio que começa quando a alma se desconecta de si mesma, buscando fora aquilo que perdeu por dentro. Antes que as dívidas apareçam, antes que a conta bancária entre no vermelho, existe uma carência invisível que contamina as escolhas, os pensamentos, a forma de existir. O desejo de status não nasce da necessidade real, mas da ilusão de que ser alguém depende de parecer importante aos olhos dos outros. A inveja não nasce do mal, mas de uma profunda sensação de inadequação, de quem se sente pequeno diante da vitrine alheia. O consumo desenfreado, por sua vez, não é um prazer genuíno, mas uma tentativa desesperada de preencher um espaço interno que continua ecoando, vazio. E assim, pouco a pouco, cria-se um ciclo de carência, um ciclo onde o ter substitui o ser e onde cada nova aquisição
é uma promessa de felicidade que se dissolve rápido demais. Divaldo explica que, quando a alma se abandona, as consequências não se limitam ao campo espiritual. Elas se materializam. O desequilíbrio interno se manifesta em decisões impulsivas, em escolhas financeiras desordenadas, em dívidas que nascem não da necessidade, mas da ansiedade de ser aceito, de ser visto, de ser validado. A ansiedade de ter para ser é uma prisão que não se fecha com grades, mas com expectativas irreais. Uma prisão onde o sujeito se coloca como refém de uma imagem que nunca se sustenta. Mas a raiz desse problema é sutil. Não se trata de ganância, mas de um equívoco profundo sobre onde reside o valor verdadeiro. Enquanto o ego busca reconhecimento externo, o espírito sente fome de autenticidade. Enquanto a mente corre atrás de símbolos de sucesso, a alma clama por sentido, e é nesse descompasso que a miséria emocional se instala. Silenciosa, persistente, sabotadora. É por isso que a proposta de Divaldo não é um moralismo frio, mas um convite à lucidez. Ele sugere um exercício simples, mas profundamente transformador: revisitar, semanalmente, as pequenas decisões financeiras e perguntar-se, com sinceridade, isso alimenta minha alma ou só meu orgulho? A resposta, muitas vezes desconfortável, traz clareza, porque não é o ato de gastar ou de consumir que gera a miséria, mas a intenção por trás desse ato. Quando o consumo nasce do vazio, ele aprofunda a carência. Mas quando nasce da consciência, ele se torna neutro, equilibrado, saudável. E mais do que isso, perceber esses vícios psicológicos não é um caminho de culpa, mas de libertação. Não se trata de acusar-se, mas de despertar. Entender que cada desejo de status esconde uma insegurança não trabalhada, que cada impulso de compra pode ser um pedido de carinho, de pertencimento, de autoafirmação. E ao reconhecer essas camadas ocultas, começa-se a dissolver o ciclo de miséria emocional. Divaldo nos mostra que a verdadeira abundância não começa nos números, mas no alinhamento entre a mente e o espírito. Um alinhamento onde o ter se torna uma consequência natural do ser, onde as escolhas financeiras deixam de ser guiadas pela ansiedade e passam a ser conduzidas pela serenidade. Porque a alma em paz não consome para esconder vazios, ela escolhe com propósito, com discernimento, com gratidão. E assim, ao resgatar esse centro interno, o ciclo de carência se desfaz, não por milagres externos, mas por uma reconstrução silenciosa e poderosa da própria consciência. A energia da gratidão consciente, além da autoajuda rasa. Gratidão não é um mantra vazio, não é uma palavra decorada para parecer otimista diante das dificuldades. Gratidão, de verdade, é uma força silenciosa que transforma o olhar. É um estado de consciência que enxerga valor onde antes havia reclamação. Divaldo Franco explica que a gratidão verdadeira não é sobre repetir "eu sou grato", esperando que o universo retribua. É sobre reconhecer, profundamente, a riqueza oculta em tudo aquilo que nos parece insuficiente. Há uma ingratidão sutil, quase invisível, que se esconde nos pequenos gestos. Reclamar do trânsito, da comida simples, da casa que não é do jeito que se sonha. Murmúrios quase automáticos, que parecem inofensivos, mas que silenciosamente constroem uma lente de escassez sobre a vida. Essa lente distorce tudo, transforma oportunidades em problemas, transforma aprendizados em castigos, transforma o agora em uma eterna espera por algo melhor. Divaldo conta a história de um homem que, mesmo mergulhado em extrema pobreza, emanava uma paz profunda. Ele havia compreendido que sua experiência de escassez não era uma punição, mas um cenário pedagógico. Esse homem não fingia felicidade, ele não disfarçava sua dor, mas havia aceitado seu caminho como parte de um propósito maior, e essa aceitação o libertava da angústia. Ele sabia que sua verdadeira riqueza estava em seu caráter, em sua fé, em sua serenidade diante das provações.
Essa compreensão é o que diferencia a gratidão consciente da autoajuda rasa. Não se trata de negar os desafios, mas de acolher a experiência com um olhar de propósito. É perceber que cada limitação material esconde uma lição espiritual, que cada frustração do ter pode ser uma oportunidade de fortalecer o ser. A vida, quando vista por essa ótica, deixa de ser uma sequência de perdas e se revela como um processo de lapidação. Edivaldo propõe um método simples, quase despretensioso, mas capaz de realinhar a percepção. A prática diária de reconhecer um valor espiritual em cada limitação material. Não importa quão pequena ou incômoda seja a situação, sempre há um aspecto invisível a ser notado. Pode ser a paciência que se fortalece, a humildade que se desperta, a empatia que nasce. Ao treinar o olhar para encontrar esses valores, a mente vai, pouco a pouco, dissolvendo a lente da escassez. Esse exercício não é imediato. Ele exige constância, exige presença, mas ele reconfigura as conexões neurais, alinha a percepção da alma com a realidade e cria um estado interno de abundância que independe do saldo bancário. Porque a verdadeira abundância é um estado de serenidade, e uma mente serena não se deixa escravizar pelas circunstâncias externas. A gratidão consciente, portanto, não é um remédio para atrair riqueza, é uma reeducação do olhar. É a habilidade de viver a vida, com tudo o que ela tem de simples e imperfeito, e ainda assim encontrar motivos reais para agradecer, não como um esforço de fingimento, mas como uma percepção natural de quem compreendeu que a vida nunca erra de endereço e que tudo o que chega até nós traz um convite ao crescimento. Conclusão: a riqueza invisível que molda o destino, de Valdo Franco. Há uma riqueza que não se mede em números, não se exibe, não se ostenta. É uma riqueza silenciosa, invisível aos olhos apressados, mas que molda o destino de maneira profunda e definitiva. Divaldo Franco nos lembra com uma clareza desarmante que a verdadeira prosperidade não está no extrato bancário, mas na conta moral que cada um constrói em silêncio, nas escolhas diárias, nos gestos pequenos que ninguém vê. Problemas financeiros, por mais duros que sejam, não são apenas desafios práticos. Eles carregam mensagens pedagógicas, como cartas escritas pela vida para despertar consciências adormecidas. A escassez, quando compreendida, se torna uma aliada no processo de autoconhecimento. Ela revela onde estão os excessos do ego, onde moram as feridas da vaidade, onde o orgulho ainda precisa ser lapidado. Divaldo nos ensina que a alma que aprende a ser rica de valores cedo ou tarde verá a matéria como consequência, não como meta. A inversão dessa lógica, querer a matéria para depois buscar os valores, é o que aprisiona tantos em ciclos de frustração. Quando a alma se preenche de humildade, de gratidão, de senso de propósito, a carência material perde o poder de ferir. Ela se transforma em cenário, não em sentença. E com o tempo, esse estado interno de plenitude cria um campo vibratório que favorece oportunidades concretas, sem que a busca pela matéria se torne um fim em si mesma. Essa transformação não é mágica, é um processo de autoeducação emocional, espiritual e moral. É um trabalho silencioso, onde cada pensamento de revolta é substituído por uma reflexão, onde cada impulso de queixa é transformado em um convite à introspecção. E, passo a passo, essa postura constrói uma nova relação com a vida, onde a abundância não depende do que se tem, mas do que se é. Transformar a escassez em um processo de lapidação espiritual não é tarefa simples, requer coragem, requer humildade, mas, sobretudo, requer um olhar mais profundo sobre si mesmo, capaz de reconhecer que cada dificuldade carrega um propósito maior, que a vida, em sua sabedoria, nunca erra ao nos colocar diante das experiências necessárias ao nosso crescimento. E quando essa consciência se enraiza, a inquietação cede lugar à serenidade. A ansiedade pela conquista dá espaço à presença no agora.
E pouco a pouco, a alma compreende que a riqueza verdadeira sempre esteve disponível, não fora, mas dentro, não no que se possui, mas no que se constrói como ser. Essa é a riqueza invisível que molda destinos. A riqueza que, como diria Divaldo, nenhum ladrão pode roubar, nenhuma crise pode destruir. A riqueza que segue conosco, para além desta existência, como patrimônio eterno da alma desperta.